essa questão aqui eu gosto de trazer ela só para brincar com vocês. Como que estudar vale a pena, tá? Eu vou contar essa história só para nós irmos embora e vocês descansarem. O quanto estudar vale a pena. Eu nunca usei, mas é para vocês entenderem. A maioria das disciplinas que eu comecei a ministrar aulas, eu comecei a ministrar aulas por necessidade. Eu comecei minha história como professor, empresário, em 2011. Eu não tinha professores para contratar, pessoas para contratar, então, mas é o seguinte, eu dava aula de tudo. Aí depois do tempo foi melhorando, a gente foi contratando os professores. O que os professores querem dar aula? Pergunta por que o professor penal, processo, principalmente legislação penal extravagante. Ótimo. Aí eu comecei a dar aula de administrativo na época, porque eu não tinha professor de administrativo. Daí, graças a Deus, um dia a gente achou o Perrone aí para ministrar aula de administrativo para a gente. Ótimo, bacana. LEP foi o seguinte, eu conto abertamente, em 2014, nós tínhamos um professor de LEP no Instituto, na época dava aula, na verdade, na época nem era o Instituto, era Alvo, curso preparatório, era a primeira empresa que eu tive, e o professor trabalhava no sistema de execução penal, e quando foi publicado o edital, ele abriu a empresa dele, em 2014, isso tem muito tempo. Aí eu falei assim, caralho, não tem um professor de LEP agora. Eu falei assim, vou arrumar um professor de LEP. Não tinha. Eu falei assim, já sei. Vou dar aula de LEP. Comecei a estudar LEP em 2014, edital publicado. Eu falei assim, é o seguinte, vou estudar, vou moer LEP, e aí eu vou dar aula mais próximo do final do concurso. Nos últimos 45 dias, eu começo a ministrar aula de LEP. Então, eu comecei a ministrar LEP já janeiro para fevereiro de 2015. A prova seria realizada em 2015, logo depois do Carnaval. Matei da LEP, estudei, ministrei as aulas de LEP para os alunos no Carnaval, pancada. Já tinha ministrado o curso, depois fui para o Carnaval e tal. Resultado? Nenhuma questão de LEP na prova. Naquele concurso de 2014, pode pegar o edital. A lei de execução penal era uma legislação dentro de processo penal. Então, a matéria de processo, aí tinha todos os temas de processo, e tinha lá assim, LEP. Sabe quantas questões de LEP caíram na prova? Nenhuma. Mas foi o tema da prova de redação. Certo? Foi o tema da prova de redação. Mas não caiu nenhuma questão de LEP naquele concurso. Terminou o processo, uma aluna olhou na minha cara e falou assim, professor, porcaria, hein? Nós passamos o Carnaval todinho estudando LEP, foi todinho. Quando eu falo todinho, eu dei aula de manhã e à tarde, todos os dias do Carnaval. E não caiu nenhuma questão de LEP. E ela falou assim, professor, que porcaria, hein? Não caiu uma questão de LEP nesse concurso. E estudei em vão. Eu falei assim, cara, aquilo me ofendeu tanto, irmão. Porque vocês não têm noção tanto foi sacrifício para me ministrar aula. Beleza. Presta atenção nessa história. 2016 teve o concurso da PC. 6 questões de LEP na prova CESP. Essa mesma aluna veio me pedir perdão. Ela falou assim, professor, me desculpa. Eu não estudei LEP para esse concurso, mas eu acertei as 6 questões por causa das nossas aulas lá em 2015. Outro fator. Naquele ano de 2015, tinha uma pressão muito grande dos alunos para perguntar, professor, você tem OAB? Eu tinha um sócio e ele era advogado. Aí o povo me perguntava se eu tinha OAB. Aí, assim, muita gente não sabia, né? Porque eu sou militar não pode advogar. Então, eu não tinha interesse em fazer OAB. Eu não entrei na faculdade para fazer OAB. Eu entrei na faculdade porque eu queria ser oficial de PM. Pronto, era o que eu queria. Mas eu tinha que responder, né? A pergunta chega que você tem que falar assim, não tenho. Ah, tá. Minha mulher fez minha inscrição escondida de mim para o OAB daquele ano. Ela falou assim, você está matriculado para o OAB, vai fazer, tá? Eu, Lá na Alfa, aqui na... Fui fazer. Primeira fase, tranquilo, eu não tinha dificuldade nenhuma, imaginava que eu não ia ter dificuldade na primeira fase. Prova objetiva, o nível da prova não é tão difícil. De 80 questões na época, eu acertei 73, se não me engano. Fui bem pra caramba, bem sossegado, tranquilo. Fui para a segunda fase. Comprei um curso de segunda fase da OAB. Top, assisti 1 hora de aula. Estava mergulhado em trabalhar, em dar aula, não tinha tempo para estudar. Fui para a prova de segunda fase da OAB. Questões discursivas,
e um texto, que na verdade uma peça prática profissional. Das 4 questões discursivas, que valiam 1,25 cada uma, no total valem 5 pontos, 2 era LEP. E eu tinha estudado LEP até não querer mais no ano de 2015. Nunca tinha caído numa segunda fase do AB até aquele ano uma peça prática profissional que fosse referente à execução penal. Naquele ano caiu uma peça prática profissional, agravo na execução penal. 9,8 meu OAB de segunda fase. Estudar sempre vale a pena. Você nunca erra, mesmo que seja demais. Vai ter o tempo certo para a recompensa. Para cada um é um tempo, mas nunca é demais. Sempre vale a pena. Para mim foi em 2015. Para nosso aluno foi em 2016. Mas para nós dois deu certo. Então você já sabe a resposta. Agravo. Tenha um bom dia. Com Deus, tá, galera? Obrigado, viu?